Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à 28ª parte da série de conceitos de programação. Hoje será a 9ª parte do mini curso de lógica de programação. Eu vou falar sobre as estruturas encadeadas sendo para como primeira condição. Então, vamos começar. Estrutura de controle encadeadas para. O diagrama de blocos é uma variável tendo um início, um fim, um incremento e um decremento. Enquanto for verdadeiro, ele entrará no laço. Quando der falso, ele sairá do laço. Depois tem uma outra variável que terá um início, um fim e um incremento. Enquanto ela estiver dando verdadeiro, entrará no laço, executará as instruções. Quando der falso, sairá do laço. Estrutura para inicialização, condição, atualização, faça, instruções 1. Para inicialização, condição, atualização, faça, instruções 2, fim para interno, depois o fim para externo. Aqui o mesmo exemplo do vídeo passado, mudei o nome já de teste para. Vou mudar as variáveis porque o para funciona de uma forma diferente. Vou tirar só o count e colocar uma variável chamada j. Então não existe essa variável count, soma. É a mesma coisa, o x também, repita, não vai ser um para, deixa eu alterar aqui de 0 para 2, vou copiar esta parte, colocar aqui, para ir de 0 até 2, um para externo, condição, não existe o count, eu posso colocar o valor de i, ao invés do count, coloco i é igual a i, aqui fica normal, para j de 0 até 2, aqui eu posso escrever da mesma forma que eu fiz aqui, fazer com o j para saber qual que é o valor de j. Aqui tem o fim para que eu vou substituir este até. Ficou o primeiro para com o i, o segundo para com o j. Vou colocar o F5 a partir daqui, vou apertar o F9, F8, aqui está tudo atribuído como 0, soma o i, o j, o y, só o x está como 10. Então, entrou no para externo, que é a condição 1, escreveu o valor do i, está igual a 0, o y está valendo 15, agora entrou no j, para interno, condição 2, o j está valendo 0, atribui um valor a x e um valor do soma. Então, j está valendo 0. Agora, j vai valer 1, ele entra no para de novo. Mudou o valor de j para 1. Então, primeiro ele faz o para interno da atualização, depois ele vai para o para externo. Para interno, condição 2, j agora está valendo 1, x está valendo 30, soma está valendo 80. Voltou, agora o j está valendo 2, mostrou para mim, o x valendo 40 e o soma valeu 135. O j ia passar de 2, então ele saiu do laço e voltou para o i. O i agora estava valendo 0, agora está valendo 1. Ele mostrou aqui para mim, para externo, condição 1, i como 0, para externo, condição 1 de novo, i como 1. Alterou o valor de y para 45, voltou ao segundo para. Colocou para mim para interno condição 2, j igual a 0, estava valendo 2, ele voltou a valer 0, colocou um valor de x, continuou atribuindo o valor de x, 40 foi para 50, soma era 230, j agora está valendo 1, então ele escreveu para mim para interno, colocou j valendo 1, x valendo 60 agora, soma valendo 335, o j agora está valendo 2, escreveu o valor de j, escreveu o valor de x, agora valendo 70, e o soma valendo 450. Como o j ia passar de 3, ele sai do para interno, volta para o para externo. Agora o i está valendo 2. Entrou, escreveu i igual a 2, mudou o valor de y para 75, foi para o segundo para. J está valendo 2, passei a condição para, j voltou para o 0. Escreveu para interno, j igual a 0, o x continua atribuindo, estava valendo 70 quando o j era igual a 2, agora que o j está igual a 0,
no i igual a 2, agora o x está valendo 80, o soma 605, o j agora está valendo 1, o x 90, o soma 770, o j agora valendo 2, o x 100 e o soma 945. Agora ele saiu do segundo para, saiu do primeiro para, saiu do para interno, saiu do para externo e encerrou o algoritmo. É muito utilizado ao percorrer matrizes. No vetor, eu utilizaria só o primeiro para contendo o i. Na matriz, eu utilizo o i identificando a linha e o j identificando a coluna. E ele vai alterando só o valor de i e de j, como se ele estivesse trocando as linhas e as colunas. X, y e soma, eles iam acumulando. Tanto que y começou com 15, terminou com 75. X começou com 10, que foi o que eu dei aqui no início. Soma tinha começado com 0, x terminou com 100 e soma terminou com 945. Estas variáveis ele foi mudando conforme entrava no para. E o para, quando eu coloco, eu tenho que ter a consciência que ele vai alterar o valor daquela variável ali, independente do valor que eu colocar naquela variável, ele sempre vai entrar no para e vai percorrer para naquele limite de vezes do intervalo do valor. Igual aqui eu coloquei de 0 a 2, para ele percorrer 3 vezes cada para. Ele percorreu 9 vezes o segundo para. 3 vezes na primeira vez, 3 vezes na segunda vez, quando o i estava valendo 1, e 3 vezes na terceira vez, quando o i estava valendo 2. Então, não tem um para dentro do outro. Aqui, mesmo sendo a mesma quantidade de vezes, ele me deu 3 valores de y, no caso que estava dentro do primeiro para, e 9 valores de x e 9 valores de soma que estavam no segundo para. Para enquanto. O para vai ter uma variável com início, com fim, um incremento ou um decremento. Enquanto ele não der falso, ele vai entrar no laço. Passa pela decisão 2, que é o enquanto. O enquanto somente se ele for verdadeiro, ele vai entrar no laço e executar a instrução 2. Se ele for falso, ele não executa nada e volta para a instrução para. Quando a instrução para se tornar falsa, aí sim ele finaliza o fluxo. Como que é a estrutura? Para vai ter a inicialização, a condição e a atualização, faça, vai ter a instrução 1, enquanto condição 2, faça, vão ter as instruções 2, fim, enquanto e fim, para. Voltando para o Visualg, eu vou mudar aqui, não vai ser mais J, vai ser para enquanto, vou mudar o título primeiro, depois de alterado o título, agora sim eu vou colocar a variável count no lugar da variável j. Count vai ser atribuído um valor 0 de início. Este primeiro para eu não vou alterar, eu vou alterar aqui. Enquanto count for menor ou igual a 2, passa. Aqui, ao invés de eu colocar o valor de j, eu vou colocar o valor de count. E o count vai ser atribuído um valor do que está nele, mais 1. Aqui tem que alterar para fim enquanto. Então, aqui, enquanto interno, vai ter o para externo e o enquanto interno. Aqui o count está igual a j, não, eu vou colocar igual a count. Já tem um breakpoint, eu vou colocar F9. O count soma o i e o y está tudo zerado, só o x que teve atribuição 10. F8 para externo, o i como 0. Deu o valor de y igual a 15. Agora, o enquanto count menor ou igual a 2. Count está valendo 0, então ele vai entrar no fluxo. Ele atribuiu mais 1 ao count, ficou valendo 1. Escreveu para mim count igual a 1. Atribuiu um valor de x, escreveu. Valor de soma e escreveu. Voltou para o para, voltou para o enquanto.
Count agora vai valer 2. Mudou o valor de x, agora está valendo 30. Soma passou a valer 80. Pulou uma linha, entrou de novo, porque o count está valendo 2, então ele é igual a 2. Count vai ter ele mais 1, vai valer 3, ok. Vai ser atribuído outro valor a x, está valendo 40. Soma está valendo 135 e saiu do enquanto. Volta ao para. O i agora está valendo 1, colocou aqui valendo 1. Escreveu o valor de y, valendo 45. O enquanto vai dar falso, porque o count ele não foi atualizado para 0. Aqui ele somou, ele ficou com 3, então ele vai dar a condição como falsa, ele vai pular esta condição enquanto. Volta ao para. Agora o i está valendo 2, como é até 2, ele entra novamente na condição para, escreveu para mim para externo, i igual a 2, y não teve nenhuma alteração, ele só alteraria se entrasse na variável enquanto e alterasse o valor de x, então ele continuou a mesma coisa, ou enquanto não alterou o count e ele continua como falso, valendo 3, saiu do enquanto, o para deu como falso, porque o i passaria de 2, então ele nem contabiliza, ele só sai do laço e encerra o algoritmo. Então ele passou pelo para 3 vezes e pelo enquanto também 3 vezes, porque enquanto estava no primeiro para, o enquanto estava dando verdadeiro. Na quarta vez que foi verificado o enquanto, o soma tinha passado de 100, ele deu falso e não entrou mais em nenhum momento no enquanto, mesmo entrando no para. Poderia colocar um valor para forçar o enquanto a dar falso. Por exemplo, se eu colocasse o 3 aqui, apertasse F9, ele entraria no i, daria o valor de i, o valor de y, count está valendo 3, então ele daria falso. Diferente do para, ele não altera o valor de count, o contador dele tem que ser uma condição externa, eu tenho que falar para ele que o count começa com 0, para aí sim ele fazer a conta, que ele valesse de 0 até 2, para ele permitir pelo menos uma vez entrar no enquanto. Se eu colocar um valor a mais, ele nunca vai entrar no enquanto. Voltou para o para, agora o i está valendo 1, o y não alterou, continua valendo 15, entrou no para pela última vez, o i valendo 2, o y terminou valendo 15, em nenhum momento ele entrou no enquanto. Essa é a diferença do para e do enquanto. O para sempre vai entrar no laço, o enquanto só vai entrar no laço somente se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, ele já nem entra no laço, independente dele estar dentro de outra estrutura, mesmo que seja outro enquanto. Eu mostrei no vídeo 26, falando sobre a estrutura enquanto, dentro de outro enquanto, e mesmo assim ele não realiza esta condição, nem dentro do enquanto, nem dentro do repeat, nem dentro do para. Ele tem que ser verdadeiro, não importa a localização do enquanto. A última estrutura de controle encadeada, dos 3 que eu coloquei que tem no Visualg, é o para repita. Terá a variável, um início, um fim e um incremento. Ele vai entrar no laço enquanto for verdadeiro. Quando se tornar falso, sai do laço. Quando ele entra no laço, ele vai executar pela primeira vez a instrução do repita. Depois, ele vai fazer a decisão. Se for falso, ele vai voltar a realizar a instrução 2. Se for verdadeiro, ele vai voltar à estrutura para. Como que é a estrutura? Para inicialização, condição, atualização, faça instrução 1, repita instrução 2, atualiza a variável de controle até condição 2, fim para. No Visualg, no fechar a abinha, vou mudar aqui para repita, variável count, variável soma e xy, não vou alterar as variáveis, mesmo que use no enquanto, eu uso no repita. Vou alterar aqui o count, eu inicializei com 0. Vou até deixar a mesma coisa para fazer o teste inicial, a diferença do repita e do enquanto.
para ir de 0 até 2, aqui não vai alterar. Aqui será um repita. Vou dar um Ctrl X nessa instrução, vou tirar este faça. Aqui agora um repita interno. O count vai ficar a mesma coisa, o X também, o soma também. Não existe fim, é até, vou dar um Ctrl V. Count menor ou igual a 2, não. Até que count seja maior do que 2. Vou colocar um F9, já está no breakpoint. Count começou com 3, soma com 0, I com 0, Y com 0, X com 10. F8, entrou na instrução para externo, condição 1, e deu o valor de I igual a 0. Colocou o valor de Y valendo 15, o repita diferente do enquanto ele vai executar a primeira vez a condição, repita interno, condição 2, contabilizou mais um no count, agora está valendo 4, escreveu para mim que count está valendo 4, passou, atualizou o valor de X, atualizou a soma, agora sim ele verificou que o count é maior do que 2, então ele não repetiu aquela instrução, voltou para o para e o I está valendo 0. Agora I passou a valer 1, ele escreveu de novo para externo o valor de I, de X, alterou o valor de Y, novamente executará o repita pela primeira vez, mesmo ele já sendo falso, ele vai repetir pela primeira vez a instrução, alterou ali o valor do count, o valor de X, o valor de soma, agora está valendo 90. Agora sim ele fez a verificação, viu que o count é maior que 2, então saiu do repita, voltou para o para, agora o I está valendo 2. Colocou para mim, atualizou o valor de Y, agora está valendo 35. O repita, como sempre, a primeira vez ele vai sempre atualizar, mesmo que ele seja falso. Contabilizou o count novamente, agora está valendo 6, ele mostrou para mim. O X agora está valendo 40, o soma está valendo 165 e agora sim ele vai sair do repita, vai verificar o para, ele já está no 2, ele não vai entrar no para, ele já percebeu que é falso, pulou para o fim algoritmo e ao apertar o F8, ele encerrou o programa. Então, o para, enquanto estiver naquele limite da contagem, ele vai entrando. E tendo repita dentro tanto do para quanto no enquanto ou de outro repita, a primeira vez será sempre executada. Só a segunda vez é que ele vai fazer a verificação se aquela condição for falsa, ele repete, porque ele sempre dá um valor acima do limite, ao contrário do enquanto. Quando for verdadeira, ele sai do laço. Agora eu vou colocar como count valendo 0, ele terá um outro comportamento. F9, F8, ali o count começou com 0, os outros estão a mesma coisa. Vou passar mais rapidinho, que a gente já viu. Do I, do Y, agora sim, o count recebeu 1, X ficou valendo 20, o soma 35, ele verificou que está certo, o count ainda não é maior que 2, agora que ele está valendo 2, entrou valendo 1, agora está valendo 2, mostrou para mim, mudou o valor de X, mudou o valor de soma, agora sim, ele vai valer 3, ele ainda não era maior que 2, era igual a 2. Mostrou para mim o valor de count, o valor de X. De soma, agora ele verificou que o count é maior que 2. Aí ele sai do laço. O para mudou o I de 0 para 1. Vai mostrar para mim. Y igual a 45. O repita, já vi que o repita vai dar falso só quando chegar no final. A primeira vez ele vai executar normalmente. Contabilizou o count. Contabilizou o X, contabilizou o soma, agora sim ele vai perceber que é verdadeiro. Saiu do laço, volta para o para agora o I está valendo 2, ele alterou o valor do I, o valor do Y, entra novamente no repita mesmo, já sendo verdadeiro. Contabiliza o count, contabiliza o X, contabiliza o soma, só no final ele verifica que é verdadeiro, o count é maior que 2, sai, o fim para percebe que ele já chegou no limite de 2 e também sai e encerra o algoritmo. Então, sempre será realizado a primeira vez
um repita, sendo já dado um valor falso ou não. Aqui ele fez o i 3 vezes, o repita me deu 3, 4, 5 vezes o repita, que a primeira vez ele realizou. É normal de ele realizar, e os outros dois que estariam no limite do valor do count ser maior que 2, e depois o outro ele foi realizando a primeira vez. Como ele estava dentro do laço para, enquanto ele ficou entrando no para, ele realizava aquela instrução dada pelo repita até que ele chegava na condição, verificava que a condição dada por ele era verdadeira, e aí sim ele voltava para o para e realizava o repita de novo até que uma hora o para se tornou falso, aí sim ele não realizou mais nenhuma vez. Um resumo das estruturas de controle encadeadas com a estrutura para. O para vai ter uma variável com início, com fim, tendo sempre um decremento ou um incremento. Enquanto não passar do limite que foi dado, ele entrará no laço, realizará o outro para, que terá uma outra variável com início, fim, um incremento e um decremento. Enquanto não passar do limite desta segunda variável, deste segundo para, ele entrará no laço, realizará as instruções 2. Quando passar do limite, primeiro ele sai do primeiro laço, vai realizando o primeiro para, até que o primeiro para seja falso, aí ele sai por completo do laço. Ou para enquanto ele tem para com a variável com início, fim, um incremento, um decremento. Enquanto não passar do limite, ele entra no fluxo. Resolve a decisão, que é o enquanto. Se o enquanto der verdadeiro, ele entra no laço. Se não, ele já sai do laço e volta para o para. Se todas as vezes o enquanto der falso, mesmo assim ele entrará no para. Se tiver outras instruções, ele realizará estas instruções e pulará só o enquanto. Após o para dar falso, ele sairá do laço por completo. Para repita, ele entrará no laço, que ele terá uma variável com início, um fim, um incremento, um decremento. Enquanto estiver nesse intervalo de valores, realizará uma instrução pela primeira vez, depois fará a condição, que é o repita. Se esta condição for falsa, ele irá executar de novo aquela instrução, senão ele jogará novamente para o para. Mesmo que o repita seja verdadeiro desde a primeira vez, ele sempre realizará estas instruções pela primeira vez. Ele só vai verificar no final, de ser tanto quantidade de vezes, como ter uma condição não contada que fará com que ele saia deste laço. Mas a primeira vez sempre será executado. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou fazer um breve resumo sobre as estruturas e uma comparação entre elas, e começar o assunto de vetores. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!